Seja muito bem-vinda e bem-vindo para você que vai assistir a essa live gravada. E seja muito bem-vindo e bem-vindo a você que está entrando aqui agora para assistir essa live ao vivo comigo. Eu já acho que dessa vez nós vamos conseguir realmente gravar a live. Semana passada deu algum probleminha técnico aqui com o Instagram. Boa noite, boa noite. E a live no fim não conseguiu ficar salva. Mas eu já estou enxergando agora vocês entrando, dando oi, dando boa noite. Então acho que agora vai tá tudo certo com o aplicativo para salvar a live. E a gente vai deixar essa live salva por 24 horas lá na página. E então fiquem à vontade para comentar. Na live passada também eu não estava conseguindo ver as perguntas de vocês, os comentários de vocês. Estava trancada a minha tela aqui. Mas agora está liberado, eu consigo enxergar vocês. Podem conversar comigo à vontade, tirar suas dúvidas, falar no meio da minha fala. Né? Eu estou olhando para a câmera, mas eu estou olhando ali embaixo. Se eu me passar por alguém não é por mal, é porque eu estava olhando para a câmera ali. Então fiquem à vontade para comentar. Então hoje, vocês foram vendo que nas lives anteriores eu fui escolhendo marcos motores lá desde o início. Falei sobre o pescocinho mole lá no primeiro marco, depois a gente foi falar sobre engatinhar, mais além, e agora nós vamos falar sobre o andar, né? Então o título dessa live é Quando o meu bebê vai andar? Então o que acontece? Muitas comparações acontecem nesse momento. Esse é um marco assim muito definitivo, onde o bebê já está socializando bastante com outros bebês, e aí começam as comparações. Quantos anos tem seu filho? Ah, tem 1 ano e 2. E o meu também, o seu já anda, o meu não. O que aconteceu? Então acontece essas comparações. E aí eu vou dizer para vocês assim, ó, cuidem bastante isso. Não tem comparação nesse momento, né? O marco de andar é um marco que tem uma margem, né? Uma janela de oportunidade muito grande, né? Ele vai dos 9 aos 18 meses. A maioria dos bebês eles caminham entre 9 e 15. Mas até os 18 meses ainda é considerado ali que ele está dentro do prazo para aprender a andar. Então cuidem bastante as questões das comparações. Após os 18 meses, não está caminhando ou está próximo dos 18 meses, já liga o sinal vermelho para prestar mais atenção. Já conversa com o pediatra, fala com o pediatra para fazer uma avaliação mais criteriosa dentro do consultório. Né? Às vezes as consultas com os pediatras são rapidinhas, são 15 minutos, é jogo rápido, às vezes trazer essa informação de fora para ele melhora, né, a capacidade dele de avaliar ali no consultório. Se não trouxer essa informação de fora do que está acontecendo no seu dia a dia, em casa, na escolinha, se for o caso, passa muito rápido aquela consulta e não se fala nisso. Então, entre 9 e 18 meses é a margem para se caminhar. Mas aí você vai ver o bebê lá que caminhou com 9 e o seu está com 1 ano e 2 e não caminhou ainda. Calma! A gente tem que ver qual é o histórico de estímulos desse bebê, né? Então, o que vai fazer um atraso no caminhar? São fatores, que nem eu sempre falo, neurológicos ou genéticos, mas nesse caso de fatores neurológicos e genéticos, provavelmente você vai identificar antes de chegar no caminhar, né? Então, os outros marcos vão ficar mais aparentes, essas questões genéticas, neurológicas. O próprio teste do pezinho, por exemplo, na primeira semana de vida do bebê, ali ele já descarta uma série de questões que poderiam trazer atrasos motores para o bebê. E o que não apareceu no teste do pezinho, os próprios testes que os pediatras fazem nos consultórios nesse primeiro ano de vida do bebê já vai identificando, né? Então, chegar nesse marco de andar e ser uma surpresa pela questão genética ou neurológica não é raro. Mas pode acontecer, mas é raro. Tá? O mais típico assim é você identificar antes. E o que a gente mais vai falar aqui hoje são os fatores ambientais, né? Que é onde nós somos responsáveis por se o bebê vai caminhar antes, ou vai caminhar depois, ou vai atrasar um pouco lá dos 18 meses. Né? Então, tirando fora a questão da parte neurológica e da parte genética, né? Parte neurológica, parte genética, pediatra vai fazer encaminhamento para os fisioterapeutas, para os terapeutas ocupacionais. Mas tem muito bebê que atrasa muitas vezes pela questão ambiental, ou por falta de desconhecimento dos pais, das mães,
ou porque por medo, né? Tem muita mãe, tem muito pai que tem medo de colocar o seu bebê, por exemplo, no chão para se desenvolver. Então, muito cuidado com isso. O que acontece nessa hora do andar, né? Para levantar, o bebê ele precisou contrair muitos músculos. Para sair do chão sentado ou engatinhando e ficar de pé, chegar naquele sofá e ficar de pé, ele precisou contrair muita musculatura, né? Ficar forte em muita coisa e saber contrair. Só que para andar, ele vai ter que também aprender a relaxar um pouco os quadris e joelhos ali, os músculos que estão perto dos quadris e dos joelhos. Ele vai ter que aprender a relaxar. Então, o desafio dele nesse momento é descobrir como equilibrar a quantidade certa de tensão, né? A dosagem dessa musculatura, o que ele vai contrair mais, o que ele vai relaxar mais para fazer esse ajuste do andar. Né? Por que a gente, na semana anterior, eu falei sobre engatinhar, a importância de incentivar, né? E como não é um marco obrigatório, pode-se passar por ele sem engatinhar. Pode passar, acontece, né? Como eu falei lá na semana passada, 7% dos bebês no mundo não engatinham. Mas a gente incentiva porque também vai ajudar o que vem depois, né? Então, e o que vem depois? Por exemplo, o andar, que nós vamos falar aqui hoje. Nós estamos falando aqui hoje. Engatinhar, ele vai ter uma organização nesse bebê da distribuição de cargas, de forças ali em quadril, em ombros. Ele vai fazer um pré-ajuste ali dessas cargas para depois essas cargas serem mais fáceis de ser ajustadas de pé, nos tornozelos, nos joelhos, nos quadris. Né? Então, se pula ali, já muda um pouquinho lá o andar. Talvez o andar aconteça um pouco mais além, um pouco mais tarde, né? Então, o quanto é importante assim a gente olhar para trás também e ver como foi o comportamento desse bebê nesse primeiro ano de vida, né? Então, assim, a gente não faz ligações, por exemplo, porque o desenvolvimento acontece de uma forma linear. E a gente acaba não fazendo ligações, por exemplo, com o tummy time lá do início. Se eu tinha receio ou não podia, ou não tinha condições de colocar o meu bebê muito no chão, numa superfície plana, de barriga para baixo, lá nos primeiros 3 meses de vida, né? Talvez o controle da cabeça tenha vindo um pouquinho depois, talvez o sentar tenha vindo um pouquinho depois, talvez o engatinhar um pouco depois, então o caminhar também vai vir um pouco depois. Né? Então, quando você vê aquele bebê que com 9 meses já caminhou, não se assuste se o seu ainda não caminhou e tem 1 ano e 2. Né? Tem essa questão importante de como foi estimulado esses marcos antes. Né? Estamos falando aqui só sobre fatores ambientais, nada de questão genética e neurológica envolvida. Né? Então, tem que ver isso. Mas eu chamo a atenção também para isso, por quê? Porque como a gente vai proporcionar esse ambiente para o bebê, como vai fazer ele conseguir se desenvolver. Né? Então, o que acontece? Depois do bebê começar a andar, ele tem que saber também como parar. Começou a andar, ele anda com os joelhos estendidos, com as pernas esticadas e meio atabalhoado, e ele tem que aprender a parar também. E aí, nesse momento, acontecem muitas quedas. Né? E muitas de vocês têm também, muitos de nós têm medo, né, de deixar o bebê cair. Mas é importante essas quedas para a aprendizagem do bebê. Tentar proteger ele de todas as quedas que vão acontecer nesse processo, tanto no engatinhar, no sentar, no engatinhar ou no andar, é tirar a possibilidade do bebê dele aprender. É tirar a possibilidade dele conseguir entender que esse movimento não foi tão bom e que ele vai precisar refinar esse movimento, melhorar esse movimento para na próxima tentativa ela ser um pouco melhor. Então ele vai dosar se a força vai ser mais, se a força vai ser menos, para conseguir dosar melhor isso e caprichar melhor no movimento. E movimentos mais caprichados, né, eles acabam saindo antes e saindo melhores. Então não é uma corrida de quem caminha primeiro, nunca vai ser essa corrida aí. Fujam desse tipo de corrida de quem caminha primeiro, mas pensem em como vocês estão proporcionando o ambiente para que eles se desenvolvam, né? O chão é muito importante para esse processo aí, muito importante. Então, assim, tem questões também que a gente vê assim, bebês maiores, né? Bebês mais pesados, maiores, eles tendem a caminhar um pouco depois, porque tem uma massa maior para se movimentar ali, para se mexer, ele tem que desenvolver uma força maior
para se movimentar com o seu corpo, né? E, por exemplo, o oposto disso, bebês que têm irmãos mais velhos tendem a caminhar um pouco mais cedo. Tendem, não é uma regra, nada é uma regra nesse mundo. Tendem a caminhar um pouco mais cedo porque eles querem copiar, né? Eles estão vendo ali o irmão mais velho já se movimentando, querem ir atrás, tem esse atrativo aí, então tendem a querer caminhar mais cedo, né? Então, o que é importante aqui, ó? Desses fatores ambientais que eu estava falando, né? Que a gente às vezes não se dá conta, né? Então, o local, né? O local está preparado para ele andar. Uma coisa é eu ter um chão livre para explorar, né? Um ambiente onde já respondo tua pergunta, Bia. Um ambiente onde o bebê tem aquela cadeira bamba na sala, tem uma outra superfície que é instável. Não, assim, ó, deixar o ambiente... Uma cadeira, as cadeiras são estáveis, ele pode se apoiar nela, não vai virar para cima dele, ele sobe e fica de pé ali, né, apoiado com as mãos na cadeira, e ela é estável, é legal, beleza, né, tem um sofá para se segurar, né, o sofá não está forrado com nenhum tecido que ele pode puxar o tecido e cair para trás, porque ele não consegue agarrar direito. Então, e a questão de chão, né, chão, esse bebê tem que estar o máximo possível no chão. Às vezes não dá, anda muito de carrinho, fica muito em colo, carrinho. Outra questão, eu vejo vendendo, não sei se ainda está na moda isso, mas teve uma época que eu via bastante na internet, vendendo capacete e mochilinha estofadinha para ajudar o bebê nesse momento nas quedas, né? Para proteger ele das quedas, né? Então, o que acontece? É importante ele... agora nesse momento que ele está próximo do chão, que ele está ali pertinho, que ele está com movimentos mais lentos, né, mais precavidos, e que ele vai cair algumas vezes, ele entender as consequências dessa queda, para ajudar ele a dosar essas forças. Se ele sai de capacete, sai de mochilinha estofada e sai caminhando por aí e sabe que é só se jogar, que nada vai acontecer com ele, ele vai perder a oportunidade de melhorar esses movimentos, de refinar esses movimentos, né? Então, às vezes a gente tem medo de que caia, mas a gente não vê como essas quedas são importantes e que, assim, queda que vai ser complicada é uma que, assim, o chão não está preparado, né? Um bebê cair ali de cabeça num porcelanato é uma coisa, agora se está em cima do tapetinho DVA é outra coisa, né? Uma coisa que eu vejo também, às vezes, também deixar muito, muito fofo, né? Trazer colchão pro chão para o bebê andar no chão. É muito fofo aquilo ali. Ele pode raspar o nariz ali o quanto ele quiser, que não vai acontecer nada. Então ele vai perder essa consciência de o quanto dá para fazer de força e o quanto não dá, né? Então é importante a gente também preparar esse ambiente, né? Deixa eu ver a pergunta aqui que passou da Bia. Meu bebê tem 4 meses e quer ficar sentado. O que faço? Tem 4 e quer ficar sentado. Se ele consegue ficar... Meu bebê tem 4 meses e quer ficar sentado. Provavelmente, se ele quer ficar sentado, é porque ele já alcançou um bom controle de cabeça, né? Então ele já... E aí eu te pergunto, ele já rola? Né? O próximo marco depois de controlar a cabeça é rolar. Então a gente tem que estimular esse próximo marco. Mas enfim, ele já tem condições de ficar sentado sozinho? Acredito que não, né? Mas... se ele consegue dar posição de barriga para baixo, se virar ali, se movimentar e ficar sentado sozinho, deixa. Liberdade. Mas eu chuto a dizer que ele não com 4 meses ainda não consegue fazer isso sozinho, né? Só se você colocar ele sentado, né? Então, aí é uma outra coisa a gente colocar com as nossas mãos, né? O bebê sentado. Então... tem que deixar, aproveita e estimula ele no chão, muito tummy time, essa posição de barriga para baixo nesse período que o seu bebê está é muito importante, ela vai fortalecer muita musculatura das costas, do tronco, dos ombros, dos braços, para ajudar ele depois, mais tarde, a engatinhar, para ajudar ele nessa posição sentada, ele ter um abdômen bem firme para conseguir
sentar com independência, né, sozinho, né? Então, só cuidar essa questão, assim, se ele consegue ficar e já quer ficar sozinho e já vira para sentar sozinho, beleza, senão só cuida isso, né? Essa questão. Então, voltando a falando, não senta sozinho, é a posição que ele gosta de ficar. Mas aí quando você solta, ele fica sozinho, como é que ele fica sentado sozinho? É sozinho mesmo ou com almofadas em volta dele? Pratica os exercícios desde os 20 dias de vida. Ótimo, ótimo. Tá, então assim, ó, aí já temos um outro histórico do seu bebê, né, Bia? Então você pratica ali os exercícios, ele gosta de ficar sentado, ele já tem um bom controle da cabeça, pelo que eu entendo. Provavelmente se deixar no chão ele vai rolar. Então ele vai... Você pode fazer com ele... Eu até coloquei essa atividade lá no Instagram com o seu bebê. De, por exemplo, ele sentado, você treinar a pegada manual dele pelos seus dedos, né? Você deixar a mãozinha dele agarrar. É todo durinho. Com a ajuda das almofadas é todo durinho, tá? Então assim, ó, por exemplo, ele gosta de ficar sentado. Vamos deixar esse sentado um pouco mais desafiador, tá? Em vez da gente só colocar as almofadas e deixar ele sentado ali com um monte de almofada em volta dele, segurando ele na posição, trabalha com ele, por exemplo, musiquinhas, ele sentado. Ele agarra nos seus dedos aqui, ó, e você brinca cantando a musiquinha do bote dos índiozinhos pra ele ter que trabalhar esse equilíbrio sentado. Desculpa a tosse, eu tô me recuperando de uma gripe e algumas tosses vão acontecer aqui. Então, assim, para ele trabalhar o equilíbrio, mas se ele gosta de ficar sentado, então provoca ele para ter mudanças de posições, mudanças assim, opa, vai cair para trás, opa, vai cair para frente, para ser estimulada essa musculatura, porque o que a gente quer é que ele consiga sentar sozinho. Então, assim, trabalha bastante esses desequilíbrios, ele sentado, provoca ele assim para o lado, para ele ter que alcançar um brinquedo que está na sua lateral, depois provoca ele para outra lateral lá. Então, não só sentado em volta de almofada assim, quietão lá numa boa, né? Então, provoca esses movimentos laterais, frente, trás, para o abdômen dele já ir fortalecendo nessa posição aí também, tá? Então, voltando lá ao que eu estava falando sobre o andar, a questão do andar, né? O ambiente que a gente vai proporcionar, liberdade no chão, né? Liberdade no chão é importante nesse negócio. Outra questão é sapato, né? Que eu sempre falo, né? Então, o sapato, muitas vezes a gente sem perceber, né? Começou a caminhar, começou a colocar o pezinho no chão para tentar caminhar. De nada, Bia, de nada. Fico feliz em ajudar. Enquanto tá ele aprendendo a caminhar, a gente primeiro pensamento é assim, vamos colocar um sapatinho para firmar o pé, né? Muitas vezes a gente pensa assim, vamos colocar um sapatinho para firmar o pé. É importante a gente Só uma pergunta. Meu bebê vai fazer 5 meses amanhã. Meu bebê vai fazer 5 meses amanhã e ainda não rola sozinha. Tem algo de errado? Olha, a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar isso aí melhor. A gente tem que ver um histórico desse bebê. É muito difícil eu te responder essa pergunta agora, assim, sem entender o contexto dele, a situação toda. Então é mais fácil a gente conseguir marcar uma videochamada onde eu consigo avaliar melhor, Iônia, esse histórico dele para até esse momento que ele chegou, como é que ele chegou nesse momento e o que está acontecendo, tá? Assim eu posso te dar uma resposta muito vaga. Então tem que ver como foi esse controle da cabeça, tem que ver se é prematuro, se não é. É uma série de pontos lá, de checklist que a gente avalia para ver essa situação aí. É muito importante ver isso. Mas assim, conversa comigo ali no direct, ali, a gente marca uma videochamada, não tem custo algum, a gente conversa, a gente vê como está o seu bebê e tem uma avaliação mais apurada sobre isso. Então, né, com relação a andar, eu estava falando do sapato, né? A gente coloca já um sapatinho para dar firmeza para os pés. Só que os pés,
tem uma série de sensores embaixo deles que vão ajudar a mandar a informação correta para o cérebro processar essa informação e mandar de volta. Para, que nem eu falei antes, que musculatura nós vamos ativar, que musculatura nós vamos deixar mais relaxada. Né? Então, é importante esse contato do pé no chão, né? No tatamezinho lá, no tapetinho de EVA, ele sentir esse chão, ele vai distribuir melhor as cargas. Colocar um sapato já direto, nesse momento que ele está recebendo, captando essas informações do ambiente, é como se a gente encobrisse, né, essas informações. Não chega mais tanta informações no cérebro. Antes, com o pé descalço, chega a 100% de informações. Com uma meinha, chega a 80%. Às vezes a gente precisa botar uma meinha, tá frio o chão e tal, o ambiente, 80%. Com o sapato, vira 30%, vira 20% de informações que chegam para o cérebro ali. Então, importante deixar o máximo possível esse pezinho encostar o chão, sentir o chão, distribuir melhor as cargas, ver como é que é. E eu até indico aqui, tem um sapatinho que é bem bacana, que foi produzido pelos fisioterapeutas da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Noé. Se vocês entrarem no site noé.com.br, é um sapato que foi desenvolvido para simular o bebê estar nos pés descalços. A solinha dele ali dentro, ela é toda desenvolvida para como se o bebê tivesse não só de pé descalços, mas andando em terrenos diferentes, que é muito importante, né? Isso é muito importante nessa parte de aprender a andar, né? A gente ele passar por texturas diferentes, né? Então, pisa na grama, pisa na areia, pisa num chão de madeira, pisa no tatame. Então, pisar em estruturas diferentes leva mais informações para o cérebro para rolar esse ajuste das forças, né? E quando você tapa tudo isso e deixa tudo uma sola dura, né? Ali você não permite isso. E esse sapatinho Noé, não estou ganhando nada com isso. Noé nem deve estar sabendo que eu estou falando isso, mas é porque eu usei na minha filha, nós usamos na nossa filha e foi bem bacana assim, o que esse sapato proporciona pro bebê, principalmente nessa fase. Mas enfim, outra questão, dar a mão, né? Muitas mães me perguntam sobre dar a mão pro bebê, né? Então, o que acontece? Imagina o que a gente está falando aqui até agora, sobre o bebê aprender a distribuir suas cargas, como distribuir essas cargas no chão, como ele vai ter um entendimento do corpo dele naquele espaço, naquele ambiente, naquele chão, né? Quando a gente fica muito dando a mão para o bebê, a gente está mudando essa distribuição de cargas. O cérebro dele está entendendo que é de um jeito, mas não é. Para caminhar sozinho é de outro jeito. Não é com a ajuda da mão, com o apoio da mão, com as forças dele. Então, o máximo possível essa exploração livre, né, do ambiente. O máximo possível. Então, assim, aí, coisas que eu vejo com relação a isso da mão. O adulto é mais alto e aí segura os braços do bebê para cima. Aí fica o bebê caminhando com os braços esticados lá em cima. Isso aí tem que tomar cuidado. Pode machucar o pulso do bebê, pode machucar o ombrinho do bebê. Tirando essa questão que quem é que caminha assim com os braços para cima, né? Ele está aprendendo a posicionar o corpo dele e os braços dele estão lá para cima. Ele vai ter que caminhar depois, alternando braço e perna, um na frente, o outro depois. Então, cuidar bastante essa questão do braço para cima. Aí você baixa o braço. Mesmo baixando o braço e segurando aqui embaixo, é como se o bebê estivesse aprendendo a caminhar com uma muletinha, né? E a gente o que mais quer ver é que ele aprenda sozinho, né? Então, é importante deixar sozinho, assim, ter acesso a um sofá onde ele faz a força para levantar, e aí no sofá ele se testa, né? Vai de um lado, vai para o outro, se testando, buscar um brinquedo num lado do sofá, buscar um brinquedo no outro, daqui a pouco ele se solta do sofá e vê sozinho. Se vocês olharem no meu Instagram, eu publiquei nessa semana um vídeo, parece um casal asiático ali, uns coreanos, que estão sentados no sofá, até eles estão
olhando o celular, não estão vendo o bebê tá sozinho sentado no chão, e o bebê se levanta sozinho e caminha até o sofá. É assim que acontece, sozinho. Aí eles ficam, olha só, vai caminhar e tal. Então é assim que acontece, sozinho acontece mesmo, assim, não... A gente tem uma ânsia de já ver caminhando e faz algumas coisas assim, sem perceber, claro, sempre com carinho, com amor, faz algumas coisas para ajudar ali. Na verdade, a ciência hoje está indo para um lado de autonomia, né? De desenvolver essa capacidade livre do bebê, que a gente vê que os movimentos ficam melhores no futuro quando o bebê tem essa exploração livre, essas conquistas por ele mesmo, né, dos movimentos. Isso vai afetar lá na frente, né, se é uma criança que vai ter facilidade para praticar esportes ou não vai ter facilidade, vai ser um pouquinho descoordenado. Então é importante a gente ver isso. E a última questão que eu queria falar assim, sobre o andar, né, é andador. Pelo amor de Deus, não usem andador. Não usem andador. Andador já, olha, desde 1994 as pesquisas já mostram os malefícios do andador, né? Além da questão das quedas, que são muito perigosas, tudo isso que eu venho falando aqui na live de hoje, né? Essa distribuição de cargas fica mal feita no bebê, né? Imagina o bebê, ele está engatinhando, ele está querendo ficar de pé e você coloca no andador, ele anda na ponta dos pés no andador, ele distribui mal essas cargas, ele consegue alcançar velocidades maiores que ele nunca alcançaria se tivesse com andador. Sem andador ele estaria testando. Opa, não soube frear aqui, vou tentar frear na próxima. Opa, vou mexer diferente agora nesse momento. Com o andador ele vai de um lado para o outro muito rápido, sem a noção de que aquilo pode ser perigoso, né? Fora que aquilo vai atrasar mais ainda o andar dele. Além de modificar toda a postura dele para um lado negativo, vai atrasar o processo dele caminhar, porque ele tem que caminhar sozinho, né? Ele tem que caminhar sabendo distribuir o seu peso, né? E o andador vai fazer isso demorar mais, vai ficar atrasado, e além de demorar mais, vai fazer com que essa distribuição seja mediana, seja de mediana para ruim ali no futuro. E aí vai interferir em coisas lá na frente que a gente não conecta, né? Como o exemplo que eu dei ali das praticar esportes, né? Então lá quando o filho está lá na idade escolar e aí está na educação física e ele é o último a ser escolhido e ele começa a se desinteressar por esportes, a gente não faz a conexão de todas essas coisas que a gente promoveu no ambiente dele, né, ou que a gente não promoveu de estímulos corretos para que ele tivesse um desenvolvimento livre, uma casinha de tijolos toda completa, né, sem nenhum tijolo faltando. Então é importante a gente cuidar muito essa questão aí de como a gente vai promover um ambiente favorável para o desenvolvimento do bebê. E às vezes a gente acha que o ambiente favorável é estar ali, por exemplo, dando a mão para ajudar a caminhar, e não é, né? Então são pequenos detalhes que fazem diferença. Às vezes a gente tem medo e coloca lá em cima do colchão. Cuidado, né? Ele tem que se testar, ele tem que... Quedas são perigosas quando é acima da altura do bebê, né? Então o bebê está em cima da cadeira e vai cair lá de cima da cadeira, opa, perigo. Agora ele está ali na altura dele. Todos os andadores é bom evitar? Outra pergunta da Bia aqui, ó. Todos os andadores é bom evitar? Aquele andador que a criança empurra, pode? Olha, eu não sou fã de nenhum equipamento que seja um apoio para o bebê. Eu não sou fã de nenhum. Olha, o máximo que eu acho bacana é esse do sofá. O bebê alcançou o sofá e você traz um brinquedo de um lado para o outro no sofá e ele vai se apoiando no sofá ali, que é um ambiente ali da casa. Esses outros utensílios que tem assim para ser uma bengala para o andar, eu não sou a favor, né? As metodologias que eu acabo estudando é a Montessori, é a Pickler, né? Então assim são metodologias que estimulam muito assim o tempo que o bebê consegue fazer, a gente deixar livre no chão para que ele descubra e se conscientize sozinho assim de qual momento que ele vai se testar um pouco mais, que ele vai testar levantar, que ele vai testar caminhar, ele vai caminhar e vai dobrar o joelho, vai perder a força, mas ele vai refinar esse movimento
eu não sou fã nem um pouco assim de nenhum tipo de utensílio nesse momento, assim. Então, mas, né, você vai encontrar aí pessoas que vão dizendo que não tem problema e tal, mas imagina assim, tudo que eu estou falando aqui eu não inventei nada, né? Eu sou um transmissor ali, né, da informação. E as informações que eu busco são de metodologias como essas que eu falei, né, Pickler e Montessori, onde eles viram os efeitos positivos da gente deixar esse ambiente livre para o bebê explorar e o quanto isso é benéfico depois, né? O quanto você vai ter um bebê com desenvolvimento motor nota 10 ou um bebê com desenvolvimento motor nota 7. Só que quando eles são pequenos, a gente não vê essa diferença. Ah, não, ó, o meu caminhou, o seu caminhou, o meu caminhou, os nossos dois caminharam. Mas com uma análise mais profunda, você vai ver que um caminha com uma qualidade melhor, com uma postura melhor, e o outro caminha com uma qualidade inferior, né? Mas nesse momento a gente não vê muito, mas a gente vê mais lá no futuro e a gente não faz a conexão. Lá no futuro na escola, a gente é adulto, né? Ah, eu sou meio descoordenado para dançar, sou meio descoordenado para para praticar esportes. Então lá é que a gente vai acabar vendo, mas tem conexão com esse primeiro momento. Então eu prefiro assim que o bebê se teste sozinho, você só é um condutor ali de ir trazendo chamando ele para perto, assim, ó, vem aqui com a mãe, vem aqui com o pai. De nada, Bia, de nada. Com certeza ficam. A Bia escreveu aqui, ó, obrigado por responder minhas dúvidas, Deus te abençoe e coloque em prática seus exercícios, porque a criança cria uma independência maravilhosa. Parece que eles ficam mais espertinhos. Com certeza ficam mais espertinhos. Por quê, Bia? Porque deixando eles mais autônomos, mais independentes, isso significa que também tem mais conexões neurais que foram formadas ali. Mais conexões neurais. Como é que funciona o programa motor, né? Então, do bebê? Ele funciona assim. É como se eu tivesse um armário de roupas vazio. Comprei um armário novo, tá? Esse é o programa motor. É um armário novo que está vazio. Você vai lá e coloca uma bermuda nesse armário. Ó, já tenho uma bermuda, não preciso me preocupar com uma bermuda. Aí você vai lá e coloca outra informação nesse programa motor. Agora eu tenho uma camiseta, então eu tenho uma bermuda e uma camiseta. E assim você vai colocando roupas nesse armário, informações nesse armário. Quanto mais informações você colocar ali, mais esse armário vai estar lotado. Depois, mais tarde, quando ele precisar usar uma gama maior de combinações de informações, eu preciso vestir hoje uma camiseta, uma bermuda, uma meia, uma calça, um casaco, uma touca. Ele vai ter ali para usar. Então, mas pode ele chegar lá com um armário não tão cheio, mais ou menos cheio, sem touca, sem meia. Tá, ele vai conseguir fazer a tarefa lá? Vai. Mas ele vai fazer só com a camiseta e a bermuda. Meia, touca, ele não conseguiu, porque ele não tinha lá gravado no programa motor dele. Então é sempre importante, sim, ó, a autonomia, né, se desenvolver com autonomia e o ambiente, transformar esse ambiente num ambiente promocional, para isso é importante. E eu vejo muito, sem querer, claro, ou por medos ou por falta de conhecimento, os ambientes de bebês típicos que não tem nenhum problema neurológico, que não tem nenhum problema genético, ficarem atrasados, porque o ambiente não foi deixado favorável, né? Porque o seu bebê ficou muito no colo, passou de colo de um para o outro, sempre no colo, sempre no carrinho, sempre na cadeirinha de descanso, não ficou de barriga para baixo, tinha medo de colocar de barriga para baixo no início, tinha medo de deixar engatinhando no chão, que batesse a cabecinha, tinha medo que caminhasse, batesse a cabecinha. Então, tem que estimular essa autonomia, né? Cuidar esses nossos medos, né? E fazer o que vocês estão fazendo hoje aqui, que é se informar, né? E sempre acompanhar com o pediatra, sempre acompanhar com o pediatra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pediatra, né? Então fala com o pediatra, ó, tô com dúvida nisso aqui, ó, ele não tá... As mesmas dúvidas que vocês me trazem, levem para o pediatra também. Ó, eu tô com dúvida nisso, ó, ele não tá engatinhando, ele não tá rolando, é normal, é assim, é assado, fala com o pediatra. O pediatra vai fazer os encaminhamentos necessários, precisa ser mandado para fisioterapia, né, precisa fazer algum trabalho com o educador físico comigo, que nem eu, então ele vai encaminhar para os profissionais corretos.
Vou ver a pergunta da Thaís aqui. Meu filho tem 8 meses e está tentando ficar sem as mãos. Tem algo que posso fazer para ajudar ele a desenvolver ou deixo ele ter a autonomia dele? Deixa ele ter a autonomia dele. Né? Você vai só ficar atraindo a atenção dele para ele deslocar. Né? Pelo que eu entendi, ele está de pé, né? Tentando ficar sem as mãos de pé. Só vai chamando assim, ó, vem com a mãe, vem com o pai. Vem chamando de longe, vem que ele vai querer chegar até você. Comemora, isso é importante, comemora bastante quando ele chega, né? Porque quando ele vai sozinho, sem a mão, e chega num lugar, ativa bem a comemoração para ele dar uma olhada assim, nossa, eu fiz uma coisa legal, que a minha mãe gostou, vou querer fazer de novo isso. Então isso é um incentivo para fazer de novo, né? Se às vezes não tem comemoração nenhuma ali, daí passa... é mais uma coisa normal do dia e tal, né? Então, deixa assim, né? Então, por isso que acontece ao contrário também, né? Quando, às vezes a mãe e o pai tem muito medo e fica muito em cima, ele vê que fica perto, e aí ele também, menos ele se esforça a fazer, porque ele vê... não sabe discernir que essa atenção é de medo, assim, muitas vezes ela é de comemoração. Então ele quer... vou ficar... Quando eu não faço tanto isso assim de forma autônoma, meu pai e minha mãe ficam bem pertinho de mim aqui e tal, então tem que... são coisas muito sensíveis que tem que cuidar, né? Que tem que cuidar nesse momento, e é muito fácil da gente errar. É muito fácil da gente, não vou dizer errar, mas se equivocar, né? Se equivocar nessas questões aí, e aí tudo passa num piscar de olhos, né? Você pisca o olho quando vê, tá com 1 ano, pisca o olho quando vê, tá com 1 ano e meio. Então, o que poderia ser feito nesse período aí para ajudar o bebê a ser autônomo, né? Isso, tem que deixar bem solto mesmo, bem solto. Isso aí só vai fazer bem para ele. Isso mesmo. E quando cai eu acolho, perfeito. E assim, ó, é muito legal tocar nesse assunto, Thaís, porque assim, ó, é muito legal tocar nesse assunto porque às vezes a gente tem a questão de, eu já vi pessoas dizer assim, ó, não foi nada, levanta. E assim, é importante a gente validar, né, a queda, né? Então, caiu mesmo, né? Não é para transformar o copo d'água em tempestade, mas também não é para, não foi nada. É uma coisa que aconteceu, é verdade, caiu. Papai já caiu também, mamãe já caiu, a gente se machuca, mas vai passar, vai melhorar, né? E acolher e seguir em frente, que faz parte da vida, ele vai aprendendo isso aí. Tá certo? Legal, isso aí, tem que acolher mesmo, tem que acolher sempre cuidando para não transformar copo d'água em tempestade, senão eles olham assim, meu Deus, aconteceu uma coisa terrível aqui, cair, isso aí não pode acontecer mais. E pode acontecer sim, tá certo? Muito feliz pela presença de vocês aqui hoje, me desculpa eu estar um pouco gripado aqui, ter dado umas tossidas, mas deu tudo certo. Hoje eu consegui ver os comentários de vocês, que eu adoro, de fazer a live assim, olhando e conversando ao mesmo tempo. É muito mais legal. E vamos ficar por aqui hoje. Se tem alguma dúvida a mais, podem perguntar. Se lembrarem das dúvidas depois também, pode me chamar no direct lá. Podem comentar nos posts que tem todos os dias, nos reels que tem todos os dias lá, na página, que a gente tira as dúvidas. Tá certo? E quem tiver... com dúvidas sobre atraso no desenvolvimento do motor do seu bebê, está achando que algum marco está ficando atrasado, ou não sabe como proceder em algum momento ali em algum marco motor, o que fazer, também me chama no direct, a gente marca uma videochamada, né? Não tem custo nenhum, a gente faz uma avaliação e vai acompanhando para ajudar esse bebê a conquistar esse marco que ele está tendo dificuldade. Obrigado, Thaís. Obrigado, Juliana. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Então, o meu trabalho aqui é ajudar os bebês a chegarem nos marcos dele. Então, alguns bebês têm um pouquinho mais de dificuldade de chegar nesses marcos. Conversa comigo que a gente faz uma avaliação mais refinada e consegue pontuar ali melhor, ali, ver o bebê pelo vídeo e trocar essas imagens para a gente fazer com que ele chegue no marco motor ali,
né, e consiga chegar lá. Tá bem? Então tá. Se ninguém tem mais dúvidas, agradeço o carinho de vocês, agradeço os elogios. Muito obrigado por mais uma noite. Boa semana para vocês, seus bebês, suas famílias. Bom final de semana, já estamos chegando no final de semana. E até quinta que vem. Então, obrigado, Bia. Obrigado, Bia. Que você tenha muito sucesso, Deus te abençoe com esse trabalho maravilhoso de ajudar nós mamães. Muito obrigado, fico muito, muito, muito feliz com essas mensagens. Adorei, 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 adorei. Vou dormir mais feliz hoje. Obrigado mesmo. Então, até mais, boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau.